Olá, Nova Infantil! Eu sou o tio Alessandro. E eu sou a tia Aline. E agora vai começar a hora da música! E os meninos vão dançar comigo. E as meninas comigo. Então fique de pé pra gente poder cantar, dançar e aprender uma coisa fantástica com bastante alegria. Deus tudo criou, Deus tudo formou. No jardim do Éden, Ele assim criou. Assim Ele fez, assim formou. Macho e fêmea, assim criou. É assim que Deus fez, é assim que Ele quer. Por isso Ele criou o homem e a mulher. É assim que Deus fez, é assim que Ele quer. Por isso Ele criou homem e mulher. Eu sou menino, Deus me fez assim. Como um homem vou andar, falar e me vestir. Porque Deus me fez assim. Sou menino, Deus me fez assim. Eu sou menina, Deus me fez assim. Como mulher eu vou andar, falar e me vestir. Porque Deus me fez assim. Sou menina, Deus me fez assim. É assim que Deus fez, é assim que Ele quer. Por isso Ele criou o homem e a mulher. É assim que Deus fez, é assim que Ele quer. Por isso Ele criou homem e mulher. Muito bem, crianças, mas não sente ainda porque a gente vai cantar mais uma música com bastante alegria. Cada momento eu sinto a presença do Senhor. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Muito bem, Nova Infantil. Espero que você esteja dançando com muita alegria aí na sua casa. Mas agora você pode sentar porque vai começar o nosso É legal e não é legal. Muito bem, crianças, chegou a hora da nossa brincadeira e ela está fantástica, porque será uma competição entre meninos contra meninas. Por isso eu chamei o tio Vitor e a tia Aline. E olha, tia Aline, essa mesa está cheia de copos. Como vai funcionar essa brincadeira, tia Aline? Nova Infantil, vamos ter uma brincadeira que é a torre de copos. Mas não vai ser tão fácil assim. Nós vamos ter que colocar do número 1 até o 10. E quem conseguir terminar primeiro vai começar o nosso É legal e não é legal. É isso mesmo, crianças, mas você não vai ficar de fora dessa brincadeira. Você vai poder torcer pelos nossos participantes. Os meninos torcendo para o tio Vitor e as meninas torcendo para a tia Aline. Então, estão prontos, tios? Então, contem comigo, crianças. 1, 2, 3 e podem começar. Olha só, crianças, quem será que vai vencer essa brincadeira de hoje? A tia Aline já montou a base dela. O tio Vitor tá quase lá também. Olha só, a tia Aline já tá na metade já. Olha o tio Vitor, vamos, tios, vocês conseguem? Olha a tia Aline. Venceu dessa vez. Parabéns, tia Aline, parabéns. Você pode pegar a sua primeira placa do É Legal. Olha só, Nova Infantil. Essa criança, ela recebeu um presente e ela está, agradecendo. E quando você recebe um presente, um elogio ou até uma ajuda, e você agradece, isso é legal ou não é legal?
É legal. Sabe por que, Nova Infantil? Quando você agradece pelo que você recebe, mostra que você é uma criança agradecida. E Deus se agrada muito disso. E não só Deus, as pessoas que estão lhe ajudando também. E se é legal, vamos colar no nosso quadro É Legal. É isso mesmo, tia Aline. Agora, tio Vitor, pode pegar a sua placa do Não é Legal. Nova Infantil, olha essa imagem. Deram algo para essa criança e ela não gostou. Nova Infantil, isso é ingratidão. E ser ingrato É legal ou não é legal? Não é legal. Isso mesmo, Nova Infantil. Quando alguém faz algo pra você, quando alguém lhe dá algo e você não gosta e nem agradece, isso se chama ingratidão. E ingratidão não agrada o coração de Deus. Como não agrada o coração de Deus, nós vamos colocar aqui no quadro do Não é Legal, não é mesmo, Tianinho? Isso mesmo, tio Vitor. É isso mesmo, crianças. Deus odeia a ingratidão. Então você de casa deve ser sempre grato. Bom, Nova Infantil, já que aprendemos que é muito importante nós sermos agradecidos, você pode ficar de pé para mais uma música. É um livro de histórias sem iguais, que ensina sobre a vida e Deus quer muito mais. É o livro mais famoso que o mundo todo lê. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é um livro de histórias sem iguais, que ensina sobre a vida e Deus quer muito mais. É o livro mais famoso que o mundo todo lê. A Bíblia é mandamento, a Bíblia é sagrada, a Bíblia é decreto, a Bíblia é inspirada, a Bíblia é a palavra de Deus. Muito bem, crianças. Agora você pode sentar, porque vamos de mais um É Legal e Não É Legal. Muito bem, crianças. Estamos aqui para mais uma brincadeira. E a brincadeira da vez vai ser corrida de sacos. É isso mesmo. E vai ser uma competição entre meninos e meninas. Por isso temos aqui os nossos professores tio Vitor e a tia Aline. E lembrando que você não fica de fora das nossas brincadeiras. Você vai torcer. Então quero ver você torcendo com o seu melhor sorriso, com a sua melhor energia aí na sua casa. Então, estão preparados, professores? Então vamos contar, crianças? 1, 2, 3 e podem começar. Olha só, crianças, o tio Vitor está passando na frente, mas a Tia Aline logo atrás. Tio Vitor venceu. Parabéns, tio Vitor, parabéns. Pode pegar a sua placa do É Legal. Nova Infantil, olha essa criança, ela está memorizando o versículo. Memorizar o versículo. É legal ou não é legal? É legal. Mas tio Vitor, por que memorizar o versículo é legal? É legal porque assim você guarda a palavra de Deus no seu coração. E quando você estiver triste, quando você estiver desanimado, você pode lembrar dos versículos que você decorou e você vai ficar muito alegre. E também, Nova Infantil, você pode gravar um vídeo e mandar para o seu professor. E eu tenho certeza que ele vai ficar muito alegre vendo você falar os versículos. Então, como é legal, eu vou colocar aqui no nosso quadro do É Legal. Muito bem, tio Vitor, é isso mesmo. Agora a tia Aline pode mostrar o Não É Legal para o Nova Infantil. Olha só, Nova Infantil, essa criança está com preguiça de decorar o seu versículo. E quando você, Nova Infantil, fica com preguiça de decorar seu versículo, isso é legal ou não é legal? Não é legal. Sabe por que, Nova Infantil? Porque quando você não decora o seu versículo, a palavra de Deus não fica no seu coração. E também você não consegue ser um top infantil. Então, se não é legal, você não decorar o seu versículo, vamos colar no rostinho de não é legal. Bom, Nova Infantil, nós sabemos que memorizar nosso versículo é muito importante. Então, você aí de casa, você não pode deixar de memorizar o seu versículo. Muito bem, Nova Infantil. Agora que nós aprendemos que devemos decorar o versículo da semana, fique de pé para a gente poder cantar mais uma música.
conhecer os 12 discípulos, 12 homens escolhidos por Jesus, para ajudar a espalhar a lei do amor que Ele trouxe para nós. Vamos conhecer os 12 discípulos, 12 homens escolhidos por Jesus. A cada dia aprendiam como ter a fé para melhor viver. Pedro, André, Mateus, Tiago e Bartolomeu, Simão, Tomé, Filipe, Judas e Tadeu. Tiago e João eram irmãos e com Jesus viviam em união. Pedro, André, Mateus, Tiago e Bartolomeu, Simão, Tomé, Filipe, Judas e Tadeu. Tiago e João eram irmãos e com Jesus viviam em união. E com Jesus viviam em união. E com Jesus viviam em união. Escolhidos por Jesus, para ajudar a espalhar a lei do amor que Ele trouxe para nós. Vamos conhecer os 12 discípulos, 12 homens escolhidos por Jesus. A cada dia aprendiam como ter a fé para melhor viver. Pedro, André, Mateus, Tiago e Bartolomeu, Simão, Tomé, Filipe, Judas e Tadeu. Tiago e João eram irmãos e com Jesus viviam em união. Pedro, André, Mateus, Tiago e Bartolomeu, Simão, Tomé, Filipe, Judas e Tadeu. Tiago e João eram irmãos e com Jesus viviam em união. E com Jesus viviam em união. E com Jesus viviam em união. Muito bem, Nova Infantil. Continue aqui conosco, porque vamos para mais uma música. Pezinho. Deus fez os montes e fez aves a voar. Deus fez o grande mar, fez peixes a nadar. Deus fez as árvores, fez o sol a brilhar. Mas o que é melhor e me faz cantar, Deus me fez. Vamos lá, Nova Infantil, com um pezinho de elefante. Deus fez os montes e fez aves a voar. Deus fez o grande mar, fez peixes a nadar. Deus fez as árvores, fez o sol a brilhar. Mas o que é melhor e me faz cantar, Deus me fez. Muito bem, crianças. Agora você pode sentar, respirar fundo, porque chegou a hora de nós finalizarmos a hora da música. E para isso, vamos falar com o nosso Deus. Então, todos com a mãozinha de oração, feche os olhos e repitam comigo. Senhor, Senhor, eu te agradeço eu te agradeço por tudo que aprendi por tudo que aprendi aqui no Nova Infantil. aqui no Nova Infantil. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus. amém. Amém. Nova Infantil, foi muito bom ter sua presença hoje aqui conosco. Mas não saia, porque agora vamos de História Bíblica! Olá, Nova Infantil! Que bom ver você aqui novamente. A gente está na hora da história. Mas, antes de começar, a gente não pode esquecer, não é? Que a gente tem, 3 regras para cumprir. E são regras muito simples e eu sei que você consegue cumprir aí na sua casa. A nossa primeira regra é sentar corretamente. Então você aí onde você estiver, senta no sofá,
senta na sua cadeira, coloca aí o tablet, o telefone em cima da mesa e assiste. Não vale ficar deitado na cama, assistindo deitadão na cama, tá bom? Muito bem, vamos para a nossa segunda regra? A nossa segunda regra é prestar atenção. Essa regra é muito importante, sabe por quê, Nova Infantil? Olha só, aqui na Bíblia diz que toda criança que presta atenção nas histórias que a gente conta aqui, essa criança cresce e fica muito inteligente. Fica mais inteligente do que os seus professores, sabia? E a nossa terceira regra, que também é muito importante, fazer silêncio. Aí aonde você estiver agora, fica em silêncio para você prestar muita atenção na nossa história que vai começar daqui a pouco. Agora a gente vai relembrar a história da semana passada, né, para isso ficar gravado na sua mente, tá bom? Nós vimos na semana passada que os discípulos já tinham visto Jesus uma vez, aí Jesus estava demorando a aparecer de novo, eles decidiram fazer o quê? Pescar, não foi? Então alguns discípulos foram lá para o mar da Galileia e foram pescar. Alguns discípulos, e tem 3 discípulos que vocês conhecem muito bem, que estavam lá também, não é? Fala o nome aí pro tio. Fala aí para as pessoas aí que estão aí com você. Você lembra? Vamos lá? Tinha o Pedro, Tiago e João. Muito bem. E mais uns outros discípulos. E eles foram pescar. E eles passaram a noite inteira jogando a rede e não conseguiram pegar peixe nenhum, não é? E aí, quando já estava amanhecendo, apareceu uma pessoa lá na praia. Quem era essa pessoa? Quem era essa pessoa? Fala aí. Jesus apareceu para eles. Mas mais uma pergunta. Os discípulos, eles reconheceram Jesus na hora? Lembra aí? Não, eles não reconheceram Jesus. E Jesus lá da praia falou para eles assim: ei, vocês têm alguma coisa para comer aí? O que os discípulos falaram? Vocês lembram? Eles falaram: não, a gente tentou pescar a noite inteira e não pegamos nenhum peixe. Agora mais uma pergunta. O que Jesus falou para eles? Lembra? Responde aí para alguém aí na sua casa. Jesus falou: jogue a rede para o lado direito do barco, para vocês pegarem. Os discípulos obedeceram o que Jesus tinha falado, e eles pegaram a rede, e jogaram a rede do outro lado. Olha só como veio a rede. Assim de peixes, ó. Quem lembra a quantidade de peixes que veio na rede? Lembra aí, fala aí. 153 grandes peixes. Isso, eles não estavam dando nem conta de puxar a rede de tanto peixe. João pensou uma coisa. Quando ele viu aquela quantidade de peixes, ele pensou: isso é um milagre. E quem é que pode fazer milagre? Quem é que faz milagre? Jesus. Então, na mesma hora, João pensou: Jesus é o nosso mestre. Aí teve um discípulo que fez uma coisa. Ele pulou dentro da água e saiu nadando quando ele ficou sabendo que era Jesus. Quem era esse discípulo? Pedro. Muito bem, Pedro saiu correndo, pulou do barco, nadou até a praia e chegou primeiro que os outros discípulos para ver Jesus. Quando eles chegaram lá na praia, Jesus já estava, olha só, tinha preparado, ó, tinha um pãozinho lá para eles e tinha um peixinho numa fogueira também. Lembra? Que a gente viu isso na história. E aí todos os discípulos já estavam lá perto, comendo, conversando com Jesus. Mas aí Jesus chamou um discípulo. Qual foi esse discípulo? Pedro. Chamou Pedro num canto para conversar com ele. E ele chegou com Jesus, queria saber o que Jesus queria conversar com ele. E Jesus falou assim: Pedro, você me ama? O que Pedro respondeu?
Sim, Senhor, eu te amo. E Jesus falou, então cuide dos meus cordeirinhos. Jesus perguntou mais uma vez, Pedro, você me ama? E aí Pedro respondeu, sim, Senhor, eu te amo. E Jesus falou mais uma vez, cuide das minhas ovelhas. Pergunta, quantas vezes Jesus perguntou para Pedro se ele amava ele? 3 vezes. 3 vezes. Você lembra quantas vezes Pedro negou Jesus antes do galo cantar? 3 vezes também. Então Jesus estava falando para Pedro que ele tinha perdoado Pedro daquela situação. Depois que aconteceu tudo isso, crianças, Jesus levou os discípulos para um outro lugar. Sabe para onde? Olha só. Para um monte que vocês já conhecem. Qual é esse monte? Qual é o nome desse monte? Quem lembra? No Monte das Oliveiras. Muito bem, no Monte das Oliveiras. E lá, Jesus conversou com eles, deu vários ensinamentos para os discípulos. Os outros discípulos chegaram lá também. Muitos outros discípulos estavam lá. Todos os outros estavam. E aconteceu uma coisa muito importante. Quando Jesus estava ensinando o que eles deveriam fazer, e depois que Jesus passou todas as instruções para eles, para os discípulos, eu vou perguntar agora, o que aconteceu? O que aconteceu com Jesus? Ele foi subindo ao céu, foi subindo e os discípulos ficaram, olhando, até Jesus sumir nas nuvens. Olha só, até Jesus sumir nas nuvens. Mais uma pergunta. Depois que os discípulos ficaram olhando lá, vendo Jesus subir e sumir nas nuvens, quem foi que apareceu para os discípulos? 2 anjos apareceram, isso. Esses anjos apareceram para os discípulos, enquanto eles estavam olhando. Quem lembra o que foi que os anjos falaram? Os anjos falaram assim, Galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que subiu, um dia ele vai voltar. E essa foi a nossa lição da semana passada, que Jesus está vivo, subiu ao céu e um dia vai voltar. Muito bem, agora você vai ficar com a nossa próxima história. Olá, Nova Infantil, que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou a tia Diana e hoje eu vou contar uma história muito especial para vocês. Isso mesmo. E as nossas histórias vêm de onde, você lembra? Da Bíblia, isso mesmo, a palavra de Deus. Foi Deus que escreveu essa Bíblia. E todas essas histórias aconteceram muito tempo atrás. E todas essas histórias estão aqui para que nós possamos obedecer ao Senhor, agradar a Ele, isso mesmo. E a história de hoje é uma história diferente. Olha só, eu trouxe aqui. Você gosta de história, não gosta? Eu sei, porque você está aqui no Nova Infantil. E eu trouxe esse livro aqui, esse livro especial. Mas esse livro, ele não tem palavras, crianças. Ele só tem cores. Isso mesmo, só cores, tia. Você vai ver como esse livro conta uma história, a história mais importante do mundo. Preste atenção, olha só. Eu vou abrir aqui o meu livro na primeira cor. Olha só, que cor é essa? Você sabe? É o amarelo, isso mesmo. E essa cor me faz lembrar algumas coisas. Faz-me lembrar o ouro, faz-me lembrar o sol. Ai, aquela pulseira que a sua mamãe tem aí em casa, que brilha, que é tão valiosa. Isso mesmo. Mas também faz-me lembrar de um lugar muito especial, um lugar que nosso Deus preparou para todos aqueles que têm Ele no seu coração. Sabe que lugar é esse? O céu, isso mesmo, o céu, um lugar espetacular.
E lá no céu, Deus diz que vai ter, olha só o que vai ter lá no céu. Ruas de ouro, crianças. Olha aqui. A Bíblia diz que essas ruas brilham como cristal. Vai ser um lugar maravilhoso. E nós vamos poder andar nessas ruas lá no céu. Isso mesmo. Sabe o que mais vai ter no céu? Olha só. A criação de Deus. Os animais, as árvores, as flores. Olha só, os rios, que coisa maravilhosa. Tudo que Deus criou vai estar lá no céu também. Inclusive as pessoas, aquelas que aceitaram Jesus. Isso mesmo. E sabe o que mais? Lá no céu não vai ter doenças, crianças. Olha, sabe aquela injeção que você não gosta de tomar, que dói quando você vai lá no hospital tomar? Não vai ter essas doenças no céu. Não vai ter remédio que é ruim. Não vai ter nada disso lá no céu. Olha só, a Bíblia diz que o sol e a lua vão desaparecer, crianças. Não vai ter o sol e a lua. Sabe por quê? Porque o próprio Deus vai iluminar o céu com o seu brilho, com a sua glória. Isso mesmo, olha que especial para a gente. E a Bíblia diz que Jesus foi preparar um lugar para a gente morar. Ele foi preparar, mansões celestiais. Uau! A gente vai ter onde morar também lá no céu. Isso mesmo. E uma coisa que não vai ter, crianças, que é bem ruim. Olha só. Não vai ter mais morte. Aquelas pessoas que você tanto ama, que morreram. Não vai ter mais morte lá no céu. Não vai ter hospital, ninguém vai ficar doente. A Bíblia diz também que não vai ter mais tristeza. Sabe quando você chora por alguma coisa ruim que acontece lá na sua casa? Olha só. A Bíblia diz que isso não vai ter no céu. Só vai ser alegria, felicidade. Isso mesmo. E a Bíblia diz que vai ter também a árvore da vida que Deus criou. E essa árvore é uma árvore especial que vai alimentar toda a terra, todas as nações. Sabe quem mais vai estar no céu? Olha só, os anjos, aqueles que cuidam de você. Você vai conhecer aquele anjo que cuidava, que guardava você. Olha só que legal, não é? Mas a coisa mais importante do céu, crianças, sabe quem vai estar lá? Olha aqui, o próprio Jesus, crianças. O próprio Jesus e Deus vão estar lá no céu para morar para sempre com a gente. Para que a gente possa viver a verdadeira alegria eterna. Olha que maravilha. Mas sabe de uma coisa? Lá no céu, crianças, olha quantas coisas maravilhosas vão ter. Mas lá no céu tem uma coisa que não vai poder existir no céu. Sabe o que é? O pecado. Você sabe o que é pecado? O pecado é tudo aquilo que você pensa, que você diz e que você faz que não agradam a Deus, que deixam o coração de Deus triste. E lá no céu não vai poder ter pecado. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus perfeito, é um Deus santo. E não pode ter pecado perto de Deus. Isso mesmo. Isso nos leva para a nossa próxima cor. Olha aqui. A cor escura. Sabe? Você pode falar assim: ai, tia, mas eu sou uma criança que eu nem faço nada de errado, assim, eu tento fazer tudo direito, tudo certinho. Mas a Bíblia diz que você também tem pecado, sabe por quê? Porque quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, todas as pessoas que nasceram depois deles, todas elas são pecadoras, inclusive eu e você, nós também somos pecadores. Todos são pecadores, todos pecaram, a Bíblia diz. E aí, olha só, a tia trouxe aqui algumas imagens para mostrar para você que você tem pecado, criança. Olha só, quando você briga com o seu amigo, você está pecando, porque Deus não quer que você machuque o seu amigo, que você bata nele, que vocês briguem. E isso é pecado. Sabe o que mais é pecado? Olha só, falar palavras feias, gritar
gritar com as pessoas, falar coisas ruins para elas, isso é pecado, a Bíblia diz. Deus não se agrada disso. Sabe o que mais, crianças? Você zombar do seu amigo. Olha só como esses meninos estão rindo do colega dele e ele está chorando. Ficar falando mal do seu amigo, zombando dele, isso é pecado também. Deixa o seu coração sujo. Olha só essa aqui, vocês vão saber. Eu acho que até já fizeram. Olha aqui, Nova Infantil. Tá vendo essa menina aqui, ó, se jogando no chão? Talvez o pai e a mãe dela falaram para ela não fazer alguma coisa e ela não gostou e se jogou no chão, começou a gritar. Sabe o que é isso? Isso é pecado também. É desobedecer aos seus pais e é desobedecer a Deus também. E olha só, ficar no celular, no tablet o dia todo, isso também é pecado, porque isso é um vício. E a Bíblia diz que tudo que toma o lugar de Deus na sua vida é pecado. Então, Deus não se agrada disso também. E mais uma coisa, crianças, tudo isso que você faz, que não agrada a Deus, olha como deixa o seu coração. O seu coração fica sujo, cheio de pecado. A Bíblia diz, em Romanos 6:23, que o castigo pelo pecado é a morte. Mas não é a morte física, é a morte eterna. É a separação de Deus, crianças. E sabe o que significa isso? Que todas as pessoas que estão separadas de Deus, elas vão para um lugar que não existe Deus. Que não existe nada da criação de Deus. Lá não vai ter o gatinho, não vai ter o cachorro, não vai ter comidas gostosas, nem as flores, os animais, as aves, nada disso vai ter nesse lugar. E sabe o que mais? Não vai ter nada do caráter de Deus, a sua bondade, a sua alegria, o seu amor. Não vai ter nesse lugar. Esse lugar é um lugar de escuridão, não vai ter a luz de Deus. Deus e Jesus não vão estar nesse lugar, porque para lá só vão aquelas pessoas que não quiseram aceitar Jesus no seu coração. Elas quiseram ficar separadas de Deus, do seu Criador. Mas sabe, crianças, Deus, Ele não queria que a humanidade toda, as pessoas ficassem longe dEle. E Ele já tinha pensado num plano para trazer todas as pessoas de volta para perto dEle. E sabe qual plano foi esse? Isso nos leva para a nossa próxima página, nossa próxima cor, e é a cor vermelha. Olha só. Deus, então, pensou em trazer o seu filho, o seu único filho, Jesus, para essa terra. E olha só, Jesus, então, nasceu. Você lembra do Natal que a gente comemora o nascimento de Jesus? Isso mesmo, Jesus veio para essa terra e ele nasceu. Jesus era pequenininho, ele era um bebê, sabe? Jesus mamou na mamãe Maria, ele também chorou, ele falou as primeiras palavras, ele foi crescendo, se tornou um adolescente. E sabe o que mais? Jesus ficou um adulto, olha, ele se tornou adulto. Ele era um homem agora. E Jesus, crianças, fez muitas coisas, muitos milagres. Ele ajudou pessoas, ele curou, ele salvou, transformou o coração de muitas pessoas. Mas, crianças, tinham os homens que não gostavam de Jesus. Sabe quem eram? Os fariseus. Eles tinham inveja de Jesus. E, sabe, eles armaram um plano para matar Jesus. Então, mas tudo isso Deus já sabia que ia acontecer. E olha só. Jesus, então, foi levado para a cruz. Sabe de uma coisa, crianças? Os fariseus pegaram Jesus e, olha só, pregaram suas mãos e os seus pés. E você sabe o que caiu do corpo de Jesus, das mãos e dos pés? Foi sangue, isso mesmo, isso lembra a nossa cor vermelha. O sangue de Jesus foi derramado para nos salvar. Sabe de uma coisa? Jesus, ele não foi triste para a cruz, não. Jesus, ele queria dar a sua vida no nosso lugar. Ele olhou para a tia Diana, ele olhou para a Sara, para o João, para o Mateus,
para toda a humanidade. E ele viu que se ele não morresse no nosso lugar, a gente não teria como voltar para perto de Deus. Crianças, Jesus, ele foi para a cruz com alegria, porque ele sabia que eu e você precisávamos de salvação. Isso mesmo, ele derramou o seu sangue para nos dar a vida. Olha só que legal. Sabe de uma coisa? Jesus não ficou naquela cruz preso, não. Ele não morreu e ficou ali. Não, a Bíblia diz que depois de 3 dias, olha só, Jesus ressuscitou. Aquele túmulo ficou vazio, aquela cruz ficou vazia. E Jesus então ressuscitou. E ele ficou aqui na terra ainda por muitos dias. E depois ele foi para o encontro do seu Pai lá no céu. E é lá que Jesus está agora, esperando aqueles que receberam ele no seu coração. Isso mesmo, crianças. Uau, que coisa maravilhosa Jesus fez por nós. Sabe de uma coisa? Depois que Jesus fez isso, agora Jesus tem o poder de dar vida eterna para qualquer pessoa que aceitar ele no seu coração. Isso mesmo. E isso nos leva para a nossa próxima página, a nossa próxima cor, que é a cor clara, o branco. Olha só. A Bíblia diz, em João 1,12, que a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Isso mesmo, aquelas pessoas que aceitam Jesus no seu coração, têm o seu coração limpo, transformado por Jesus. O seu coração não fica mais em pecado. Isso mesmo, fica um coração limpo por causa de Jesus. Aí você me pergunta, tia, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que Jesus vai limpar o meu coração então? Você tem que fazer uma coisa muito simples, crianças. Olha só. Em 1 João 1,9, Jesus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para tirar todas as coisas erradas da nossa vida, do nosso coração. Isso mesmo. E como é que a gente confessa, tia? A gente faz uma oração. Isso mesmo, crianças. Igual esse menino e essa menina estão fazendo aqui. E sabe, você pode fazer essa oração a qualquer hora, em qualquer lugar. Pode ser na sua casa, na hora de dormir, pode ser na sua escola, ou até aqui na igreja mesmo. Quando você faz essa oração, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus vem morar na sua vida e ele limpa o seu coração. Sabe de uma coisa? A tia vai fazer essa oração com você. Se você tem esse desejo de ter Jesus no seu coração, que ele perdoe os seus pecados, você pode fazer essa oração comigo agora. Você não precisa esperar mais tempo. Mas se você não quiser agora, você pode fazer qualquer hora também. E nós vamos orar assim. Eu vou falar e vocês vão repetir, certo? Se você quiser fazer essa oração, é assim. Senhor Jesus, eu sei que sou um pecador. Eu sei que o Senhor morreu e ressuscitou para me salvar. Perdoa os meus pecados. Vem ser o dono da minha vida. Amém. A Bíblia diz que quando você faz essa oração muito simples, o Espírito de Deus vem morar dentro de você. E você se torna uma nova pessoa. Agora você tem uma nova vida. Isso mesmo, uau! É o presente da salvação que você recebeu hoje. Sabe quando você nasceu? Você tinha uma data de aniversário, né? Que você comemora a sua data de aniversário. E hoje, se você recebeu Jesus no seu coração, você tem a segunda data de aniversário, que é a mais importante da sua vida. O dia que você recebeu Jesus no seu coração. E você pode gravar isso aí. Olha só que legal. E Jesus diz que depois que você tem o seu coração limpo do pecado, transformado por Jesus, você não pode mais viver a mesma vida. Agora você tem que mudar. Você tem que ser transformado por Ele. Você tem que crescer. E sabe como você faz isso? Isso nos leva para a nossa outra página. A última página do nosso livro. A página verde.
Olha só, o que te lembra essa cor, criança? Nova infantil. O que vocês lembram dessa cor? Eu me lembro de árvore, eu me lembro do capim, das folhinhas verdes. Isso mesmo, eu me lembro dessas coisas que crescem. E quando você se torna um filho de Deus, você tem que crescer também. E sabe como você cresce, crianças? Você tem 4 coisas que você precisa fazer para você crescer como um filho de Deus. E olha só, a Bíblia diz que agora que você é um filho de Deus, você tem que orar. Sabe quando você está lá na sua casa e a sua mamãe, você chega da escola e, oi mãe, oi pai, e aí você acorda, você diz bom dia. Agora Jesus também quer que você, converse com Ele. Conversar com Deus é orar, isso mesmo. Ele quer ouvir tudo que você tem para dizer. Ele quer ouvir as suas alegrias, suas tristezas, seus pedidos. Isso mesmo, Jesus quer falar com você todos os dias, assim como você fala com as pessoas que moram com você. Jesus quer estar lá com você o tempo todo. E olha só, a Bíblia diz também que você tem que ler a Bíblia. Olha aqui esse menino e essa menina. Estão lendo a Bíblia, você também tem que ler. E o mais importante que ler, você tem que obedecer o que essa Bíblia diz. Obedecer as palavras de Jesus para você crescer, para você se tornar forte, para você, quando vier aquele pecado, você poder resistir, não fazer a coisa errada. Isso mesmo, Jesus diz que você tem que meditar. Lembra da nossa meditação? Isso mesmo, você tem que decorar os versículos. Isso. E assim você vai ficar mais forte como um filho de Deus. Olha o que mais você tem que fazer. Você tem que vir para a igreja, igual como vocês fazem quando vêm aqui para o Nova Infantil. Você tem que encontrar uma igreja para vir, para estar perto das pessoas que também tem Jesus no seu coração. Só assim você vai ficar mais forte. E a última coisa que você tem que fazer, você tem que falar de Jesus para os seus amigos. Sabe esse presente que você recebeu? A vida eterna? Agora você tem que espalhar isso para todo mundo. Para os seus amigos da escola, para os seus vizinhos, para os seus parentes. Isso mesmo. Você tem que falar de Jesus para eles. Dizer que Jesus também tem esse presente para dar para eles. E assim você vai ficando cada vez mais forte. Você se torna um filho de Deus melhor todos os dias. Olha só, crianças, que coisa maravilhosa Deus deixou para a gente. Deus tinha esse plano, o plano da salvação, o plano de nos resgatar, de limpar o pecado do nosso coração e nos dar a vida eterna. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho certeza que você ainda vai querer fazer coisa errada. A Bíblia diz que mesmo quando Jesus entra no nosso coração, a gente ainda vai querer fazer coisas erradas. Mas sabe, Deus também deixou um remédio para a gente. E sabe qual é esse remédio, crianças? É o arrependimento. É confessar os seus pecados. Quando você desobedece a mamãe lá, Jesus já entrou no seu coração, mas aí você fala, puxa vida, eu desobedeci a mamãe. Como é que eu faço agora? Puxa vida, eu deixei Jesus triste. E Jesus diz que você pode se arrepender. E você ora para Ele e fala, Jesus, me perdoa porque eu desobedeci a mamãe. Eu não quero mais fazer isso. E a Bíblia diz que Jesus vem e limpa o seu coração. E toda vez que você quiser pecar ou pecar, você pode fazer isso. Se arrepender, pedir perdão e Jesus vai limpar o seu coração. Olha só que coisa maravilhosa Jesus deixou para a gente. Uau, crianças, Deus tinha um plano especial. E Ele quer dar salvação para mim, para você e para todas as pessoas que precisam dEle. Nós precisamos dessa salvação para voltar para perto de Deus. E um dia, quando Jesus voltar, Ele vai levar todos aqueles que fizeram essa decisão no seu coração. Isso mesmo. Olha só que legal. Nova Infantil. Hoje nós aprendemos sobre o plano de Deus para nos livrar do pecado e nos dar a salvação. E sabe, todos nós precisamos de salvação. E é a lição que nós vamos aprender hoje. Vamos lá? Eu vou falar e vocês vão repetir comigo aí. É assim, ó. Só Jesus salva. Todos precisam de salvação. Vamos falar mais uma vez para a gente não esquecer? Só Jesus
salva. Todos precisam de salvação. Isso mesmo, crianças. Todos nós precisamos receber Jesus no nosso coração, fazer dele o dono da nossa vida, para que a gente possa viver com ele para sempre um dia. Isso mesmo. Agora nós vamos orar por esse presente. Senhor Jesus, eu te agradeço por ter morrido e ressuscitado. E agora eu sei que o Senhor pode me dar a vida eterna. Eu te agradeço. Amém. Muito bem, crianças. Que história fantástica. Eu espero vocês na semana que vem, tá bom? Tchau.